Uma das tarefas mais importantes na orientação profissional é ajudar o orientando a diferenciar três coisas que muitas vezes aparecem misturadas: o interesse, a habilidade e a expectativa externa. Porque no processo de escolha é muito comum o orientando dizer frases tipo: eu acho que eu gosto muito dessa área. Todo mundo fala que eu levo jeito para isso. Meus pais acham que isso aqui combina comigo. Eu sou muito bom nisso, então talvez eu devesse seguir por esse caminho. Mas será que gostar de uma área é a mesma coisa que ter habilidade para ela? Será que ter habilidade significa necessariamente querer transformar aquilo em profissão? E será que aquilo que os outros enxergam como possibilidade realmente faz sentido para o orientando? Essas diferenças são fundamentais, porque muitos impasses na escolha profissional aparecem justamente quando o orientando confunde aquilo que desperta interesse com aquilo que ele sabe fazer bem, ou quando ele confunde uma expectativa externa com uma escolha própria. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como ajudar o orientando a diferenciar interesse, habilidade, expectativa externa no processo de orientação profissional. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. E ao longo desse tempo, acompanhando adolescentes, universitários, adultos em processo de escolha, de reescolha, de transição, eu fui percebendo uma coisa com muita clareza. Escolher uma profissão não é só identificar uma área possível, é compreender de onde que vem essa possibilidade. Ela vem de um interesse genuíno? Ela vem de uma habilidade desenvolvida? Ela vem de uma expectativa familiar? Vem de uma imagem, às vezes, de sucesso? Vem de uma tentativa de agradar alguém? Vem do medo de decepcionar? Ou vem de uma combinação disso tudo? Na prática, essas dimensões elas costumam parecer muito misturadas. E o papel do orientador não é separar tudo de forma rígida, como se interesse, habilidade, expectativa externa fossem caixas fechadas. Mas é ajudar o orientando a reconhecer melhor o peso de cada uma dessas forças na sua escolha. Porque uma escolha mais consciente não nasce só de uma resposta rápida, tipo, eu gosto disso, ou eu sou bom nisso, ou minha família acha que isso aqui combina comigo. Nasce quando o orientando consegue compreender melhor o que está em jogo nessa escolha. Então vamos para o nosso primeiro ponto aqui para pensar. Primeiro ponto é esse: interesse e habilidade não são a mesma coisa. E essa diferença precisa ser muito bem trabalhada ali na orientação profissional. Às vezes o orientando ele tem facilidade em determinada área, ele tem bom desempenho, recebe elogio, tira boas notas, as pessoas ao redor reconhecem aquela habilidade. Mas isso não significa necessariamente que ele tenha interesse em transformar essa habilidade em profissão. Um adolescente pode ser muito bom em matemática e não querer fazer engenharia. Pode escrever super bem e não querer trabalhar nem com direito, nem com jornalismo, nem com letras. Pode ter facilidade em cuidar dos outros e não desejar em nada uma profissão da área de saúde. A habilidade mostra uma possibilidade, mas ela não define sozinha uma escolha. E aqui o orientador precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a família, a escola e até o próprio orientando conclui muito rápido. Bom, se você é bom nisso, então deve ser o seu melhor caminho, mas nem sempre é. Ser bom em alguma coisa pode ser um recurso, pode ser uma pista, pode ser um elemento importante da escolha, mas não deve ser tratado como destino. Por isso, uma pergunta importante no processo é: você gosta disso ou você só faz isso que bem? Também, quando que você imagina estudando ou trabalhando com isso no dia a dia, o que aparece? Como que você se sente? Porque uma coisa é ter habilidade, outra coisa é se interessar pela rotina, pela formação, pelos problemas, pelos desafios, pelo tipo de vida profissional que aquela área envolve. E essa é a diferença que precisa ser elaborada. E vamos para o nosso ponto 2. Interesse também precisa ser investigado. Agora, também então é importante dizer o outro lado. Interesse não é simplesmente gostar de uma coisa de forma rápida ou superficial. Nem todo interesse inicial deve ser tomado imediatamente como uma escolha profissional.
Às vezes, o orientando, ele se encanta por uma área porque ele viu, às vezes, uma série, porque ele admira uma pessoa, porque ele teve uma experiência pontual muito boa, porque ele gosta da imagem social daquela profissão, ou porque ele se identifica com uma parte muito específica daquele campo. Isso não é um problema. Esses interesses iniciais, eles podem abrir portas importantes, mas eles precisam ser investigados. Na orientação profissional, o interesse ele precisa ser escutado com profundidade. Não adianta perguntar, você gosta dessa profissão? É muito necessário investigar o que exatamente te atrai nessa área. É a rotina? É o reconhecimento? É o estilo de vida? É o conteúdo estudado? É a imagem social dessa profissão? É a possibilidade de ajudar pessoas? É a remuneração? É a autonomia? É a criatividade? Porque muitas vezes o orientando diz que tem interesse por uma profissão, só que quando começa a pesquisar melhor a formação, aquela rotina, os campos ali de atuação, ele começa a perceber que o que atraía ele era só uma parte muito específica ou uma imagem ali muito idealizada. Por exemplo, ele pode dizer que se interessa por medicina porque gosta de cuidar de pessoas, mas ainda não sabe se identifica muito bem com o percurso longo da formação, com o ambiente hospitalar ou com a carga ali de responsabilidade. Ele pode dizer que se interessa por direito porque ele gosta de argumentar, mas não conhece a rotina jurídica. Ou ele pode dizer que ele se interessa por psicologia porque ele gosta de ouvir os amigos, mas ainda não compreende a complexidade dessa formação e da prática profissional. Então, o interesse, ele precisa ser acolhido, mas ele também precisa ser aprofundado. Não no sentido de desqualificar o que o orientando sente, mas no sentido de transformar o interesse inicial em uma compreensão muito mais consistente. O orientador, ele pode ajudar o orientando a sair de eu acho que eu gosto, para perguntas muito mais elaboradas, mais profundas, como do que exatamente eu gosto aqui? Com o que eu me identifico? O que eu estou aqui idealizando? O que eu ainda preciso conhecer melhor? Esse interesse, ele se sustenta quando eu olho para a realidade da formação e da profissão? Percebe? Esse trabalho, ele é essencial para que o interesse não fique só naquele plano da fantasia. E aqui, quando a gente fala em interesse, a gente não está falando só de preferência superficial. A gente está falando também daquilo que mobiliza o orientando, daquilo que desperta curiosidade, identificação, envolvimento, e em alguns casos até toca dimensões mais ali profundas do desejo. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional de carreira, aproveita para se inscrever no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho reflexões sobre a prática da orientação profissional, sobre a formação de orientadores e sobre os desafios reais da condução dos processos. E se esse tema faz sentido para você, continua aqui comigo, porque eu vou diferenciar aqui interesse, habilidade, expectativa externa, porque esse é um dos cuidados mais importantes para sustentar uma escolha mais consciente. Vamos para o nosso ponto 3. Expectativa externa pode orientar, mas também pode aprisionar. Então, o terceiro ponto é sobre a expectativa externa. E aqui nós entramos em uma dimensão muito delicada da orientação profissional, porque ninguém escolhe sozinho. A escolha profissional ela é atravessada pela família, pela escola, pela cultura, pelo mercado, pela condição econômica, pelas histórias de sucesso e de fracasso que o orientando escutou ali ao longo da vida dele. Então, não se trata de dizer que toda expectativa externa é ruim. Muitas vezes os outros enxergam habilidades reais. A família pode perceber talentos, um professor pode apontar possibilidades, alguém próximo pode ajudar o orientando ali a considerar alguns caminhos que ele ainda nem tinha pensado. O problema é quando essa expectativa externa ocupa tanto espaço que o orientando já não consegue diferenciar o que é dele e o que é do outro. E isso vai aparecer aí em algumas frases tipo, meu pai acha que eu deveria fazer isso. Minha mãe diz que essa profissão acho que combina mais comigo. Todo mundo fala que eu tenho um perfil muito próximo para essa área. Na minha família, todo mundo seguiu esse caminho. Eu tenho medo de decepcionar.
Então, nessas situações, o orientador precisa escutar com muito cuidado. Porque às vezes o orientando ele não está só escolhendo uma profissão. Ele está tentando preservar um vínculo, evitar conflito, corresponder aí a uma expectativa, garantir a aprovação, ou então sustentar uma imagem que os outros construíram sobre ele. E isso pesa muito. Por isso, uma pergunta importante é: quando você fala dessa escolha, você sente que você está falando de um interesse seu ou de uma expectativa que colocaram sobre você? Uma outra pergunta que pode ser muito interessante é: se ninguém opinasse, se ninguém aprovasse ou desaprovasse, essa opção ainda faria sentido para você? Essas perguntas, elas ajudam o orientando a se escutar de um outro lugar. Não para romper automaticamente com a expectativa externa, mas para conseguir se posicionar melhor diante dela. Porque a expectativa dos outros pode ser considerada, mas ela não pode substituir o sujeito da escolha. E vamos seguindo para o nosso ponto 4. O trabalho do orientador é ajudar a organizar todas essas camadas. Então, na prática, gente, como é que esse orientador pode, então, ajudar? Ele pode trabalhar com 3 perguntas centrais. Primeiro, o que desperta meu interesse? E aqui entram curiosidades, identificações, preferências, valores, temas, atividades ali que mobilizam realmente o orientando. Segunda pergunta, o que eu sei fazer ou o que eu posso desenvolver? Aqui entram aí habilidades, competências, desempenho acadêmico, facilidade com determinados conteúdos, possibilidade de desenvolvimento. E a terceira pergunta, o que esperam de mim? E aqui entram expectativas familiares, expectativas sociais, escolares, culturais, econômicas. E essas 3 perguntas, elas não precisam gerar respostas totalmente separadas. Na verdade, muitas vezes, a escolha mais consistente aparece justamente quando existe algum diálogo entre elas. Quando o orientando ele encontra ali uma área que faz sentido para os seus interesses, conversa com as suas habilidades e também considera as condições concretas da realidade. Mas o problema começa quando uma dessas dimensões domina completamente o processo. Quando só existe interesse, mas nenhuma investigação da realidade. Quando só existe habilidade, mas pouco envolvimento ali subjetivo. Ou quando só existe expectativa externa, só que pouca apropriação pessoal. Por isso, o orientador precisa ajudar o orientando a organizar essas camadas. Não para encontrar uma resposta perfeita, mas para que ele possa entender melhor o que está em jogo na própria escolha. Então, para resumir a nossa conversa de hoje, interesse, habilidade e expectativa externa são 3 dimensões muito importantes no processo de escolha profissional, mas elas não são a mesma coisa. Ter habilidade em uma área não significa necessariamente querer seguir por ela. Ter interesse por uma profissão não significa que o orientando já compreende a realidade, por exemplo, dessa profissão. E receber expectativas dos outros não significa que aquele caminho seja de fato uma escolha própria. O trabalho do orientador é ajudar o orientando a diferenciar essas camadas, escutar o que aparece ali como interesse, investigar o que aparece como habilidade e compreender quais expectativas externas estão atravessando ali o processo. Porque uma escolha mais consciente não nasce da eliminação de todas as influências. Isso seria, claro, impossível. Ela nasce quando o orientando consegue reconhecer essas influências e se posicionar diante delas. Quando ele consegue dizer, por exemplo, isso aqui desperta o meu interesse. Nisso aqui eu tenho facilidade. E isso aqui esperam de mim. Isso aqui eu já preciso pesquisar melhor. Isso aqui eu quero considerar. E talvez isso aqui não seja muito meu. Então esse é um trabalho muito importante na orientação profissional, porque escolher não é só escolher entrar numa profissão possível, é construir uma posição mais autoral diante do próprio futuro. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, compartilha com alguém que também trabalha ou quer trabalhar com orientação profissional. E se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios do APC em Foco.
Nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo reflexões sobre a prática da orientação profissional, a condução dos processos e os cuidados que ajudam o orientador a atuar com muito mais segurança, mais método e mais profundidade. Porque ajudar alguém a escolher não é só apresentar caminhos possíveis. É ajudar essa pessoa a reconhecer o que é interesse, o que é habilidade e o que é expectativa do outro. E a partir disso, construir uma escolha com muito mais consciência e muito mais autoria.